Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Bom demais a conta? Bom, antes tarde do que nunca, né? Que é o Andrew e a gente vai começar com mais um vídeo de review dos mangás da semana, né? Começando com One Piece, capítulo 957. Esse que veio a ser um capítulo mais bombástico do que os outros, inclusive. A gente teve luta nenhuma, mas foi um tapa atrás do outro mesmo assim. Tivemos uma interrupção da história do Capone Gang Bad essa semana por causa do Call Spread, maravilhoso inclusive, vale ressaltar. E o capítulo já começa lá em Marineford, né? Parece que o Isho e o Sakazuki estão lá discutindo as suas ideias, né? O Sakazuki falando, parabéns, deve estar feliz porque os Chichibukais foram abolidos. Embora eu não concorde com isso, né? O Sakazuki diz. Mas o Isho coloca o ponto de vista dele e realmente foi para calar a boca do Sakazuki, falando que os sacrifícios, né, que são necessários para continuar com a existência do Chichibukai são uma coisa que ele não sabe, ele não conhece, ele não tem ideia de como é. E ele pede para os marinheiros botarem fé no SSG, que parece ser uma iniciativa, um departamento de ciências da Marinha, né? Ele falou que, embora o balanço de poder, né, o equilíbrio de poder do mundo vai mudar com isso, ainda assim, provavelmente vai ser a favor deles, né? Foi isso que eu entendi dessa forma. A gente vê que ele tá lá aparentemente lutando contra alguns reis dos mares, né? Me parece ser ali no Calm Belt, né? Não sei, pode ser. Será que ele tá indo pra onde exatamente? Alguns cogitam que ele esteja indo pra Amazon Lily lá pra dar um suporte pro Kobe. O que será que vai ser? De qualquer forma, o fato dele estar enfaixado indica que ele participou da batalha contra os revolucionários lá em Marijoá. Então pode ser que realmente ele teve parte, como a gente supôs no último vídeo, na captura, a possível captura do Sabo, né? A gente vai ver futuramente, no próximo Entre Atos, provavelmente mais detalhes. Mas seguindo o capítulo, o Sakazuki menciona, né, a respeito da união da Big Mom e do Kaido. O Isho fica surpreso, né? E fala assim, então quer dizer que os Rocks estão voltando? E o Sakazuki fala assim, não fale como se fosse uma fábula ou um conto, uma lenda. É de verdade. E quando chover desastre, é eles que vão cair na chuva, né? Então basicamente que Big Mom e Kaido são a pior junção que poderia acontecer no pior momento possível. Aí eles estão fazendo uma reuniãozinha lá no quartel-general da Marinha com os marinheiros. Me parece que eles estão explicando exatamente o que é a ideia, né? E o Sengoku ainda tá lá para poder esclarecer um pouco as mentes dos marinheiros mais novos, que não conhecem os Rocks. Me parece que os Rocks ficaram só mesmo na cabeça de quem viu, de quem viveu, porque o governo mundial abafou o incidente ou os incidentes envolvendo eles, né? O Sengoku então esclarece, né, quem foram eles, que eles tiveram ali o Capitão Rox, né, como líder, e que os membros incluíam pessoas como meramente, simplesmente Barba Branca, só Big Mom, Kaido, e todos eles em seus anos mais novos, né, que faz bastante tempo que isso aconteceu. Não obstante, ainda tinha outros piratas, né, que fizeram um nome para eles mesmos, como o Leão Dourado, Chique, como a gente já viu no filme, mas no filme, né, ele é muito apelão, a gente sabe que o Luffy não conseguiria derrotá-lo da forma que aconteceu. O Machado Prateado, a gente não sabe exatamente quem que é ainda. Capitão John, que é aquele zumbi que apareceu lá em Thriller Bark, se não me engano foi o Zoro que enfrentou agora, é um espadachim, se eu não me engano. E o Wang Zi parece ter sido baseado num pirata real, mas a gente também não sabe exatamente quem foi. A gente não sabe qual que é desse pessoal.
A gente sabe que, embora eles estivessem com todo esse peso, com toda essa galera, poucas pessoas ouviram falar deles. Isso acontece porque eles brigavam muito entre si e não mediam quem eles estavam matando, era mó porradaria o tempo todo e morte lá, né? Mesmo dentro do bando, eles não tinham miséria, eles saíam matando mesmo. Mas na época eles ficaram famosos, né? E aí aconteceu um confronto lá em God Valley, numa ilha que aparentemente ficava nos mares turbulentos lá também provavelmente do Novo Mundo, né? Tudo indica. Pessoas estão cogitando que pelo desenho dos mares, né, pela forma com que os mares são desenhados, pode ser próximo ao ano, mas por enquanto a gente fica só na especulação mesmo. E que então os piratas, os Rocks, eles foram esmagados lá em God Valley. Que foi o que aconteceu, né? Foi o que se escutou no mundo. Que aquele mal, né, praticamente imparável, foi parado pelo vice-almirante Garp, né? E que o Garp, depois disso, ficou conhecido como o herói da marinha, né? Foi por causa disso, foi aí que tudo começou. Um Garp que nessa época já era um mini trator, né? Praticamente, né? Um tanque. E aí então a gente tem as informações de que, aliás, o Garp tá voltando, né? Escuta ali que eles se uniram e acaba ficando, né? Poxa, uma atrás da outra, né? Porque realmente o pau tá quebrando nesses últimos dias aí lá pra depois da Reverie, ou da Leverie, né? E o Sengoku menciona que ele, embora ele reconheça que aconteceu isso, ele não gosta de falar muito sobre isso, porque a primeira razão que isso nunca foi publicado nos jornais é porque o Garp lutou com um pirata naquela batalha. E a outra é que ele lutou para proteger os dragões celestiais, os Tenryubito. E assim, a gente fica meio sem entender, sem contexto, né, o que aconteceu. E aí alguns marinheiros comentam assim, mas eu pensei que proteger os dragões celestiais fosse o dever da marinha. Só que o Sengoku fala o seguinte, o código moral do Garp não permite ele de cumprir esse dever. Porque o Garp ele realmente é contra tudo aquilo que os Tenryubito, os dragões celestiais, fazem e representam, né? Então ele realmente não faria isso. E que de fato, né, o motivo, e aí confirmando a especulação de várias pessoas, pela qual o Garp recusou o cargo de almirante, foi porque, sendo almirante, ele estaria diretamente subordinado aos dragões celestiais e teria que defendê-los a todo custo, coisa que ele odeia, né? E que, apesar de ter feito tanto quanto ele fez, de recusar e tudo, nada pode apagar o que ele fez lá na ilha, então que ele, com isso, ele acabou mantendo o cargo de vice-almirante e acabou mantendo todos os benefícios dele. Ele ainda esclarece que a verdade... E aí o Sengoku foi um aulão do Sengoku, né? Vamos chamar assim. É o aulão do Sengoku para os piratas novos que não conhecem os Rocks. E pra gente, por consequência, né? Ele fala que o que aconteceu de fato em God Valley foi que, para proteger os dragões celestiais e seus escravos, o Garp e o Roger, ninguém menos, né? Que se encontraram e juntaram forças e acabaram destruindo os piratas Rocks, no que ficou conhecido, né, como o incidente de God Valley. Aí o pessoal fica surpreso, né? Lutou ao lado do Garp, aí o Roger lutando ao lado do Garp, a gente fica ciente de que foi por causa disso que eles criaram aquela rivalidade amiga, né, que eles tinham, que até no final da vida dele, quando o Roger sabia que ia morrer, estava pronto para se entregar para a marinha, ele pediu para o Garp cuidar do Ace, né? Então a coisa acontece. Provavelmente tudo se iniciou ali, né, por causa disso. Agora, naturalmente a gente fica se perguntando assim, o que o Roger estaria protegendo Tenryubitos, né? Ele não parece ser o tipo de pessoa que faria algo assim sem nenhum interesse. Deve ter tido algo a mais nessa batalha que não foi contado nem vai ser revelado ainda. A gente vai ter que especular por enquanto. Então que essa mistura, né, de Rocks, dragões celestiais, Roger e o Garp foi uma mistura que chocou todos os marinheiros. E aí o pessoal fica ainda de cara ainda, pô, mas eu nunca ouvi falar de nenhum lugar chamado God Valley. Como assim?
o Sengoku esclarece que God Valley não é desenhado mais em nenhum mapa porque, na realidade, a ilha inteira desapareceu sem nenhum traço, né? E ele ainda acrescenta uma ilha cuja existência o governo mundial... Ele fala isso, pelo menos eu estou pegando do capítulo em inglês, ele fala dessa forma. Uma ilha cuja existência o governo mundial desejava manter em segredo, desapareceu. Ou seja, ele implicitamente diz que foi obra do governo mundial isso. E ainda questiona para os marinheiros: vocês ainda querem perguntar mais perguntas? Ainda querem saber mais ainda sobre isso? E aí ele fala que, né, faz uma declaração que uma vez o bocaneiro pelo nome de Rox quis se tornar o rei pirata. E aí tem uma divergência. A gente sabe que o Roger se tornou o rei pirata bem depois disso. Então a gente sabe que pode ter tido um erro de terminologia em inglês aí. O português usou o rei do mundo. Eu acho que fica mais cabível o rei do mundo nesse caso. Então a gente usa rei do mundo, embora em inglês esteja dizendo o rei pirata, né? Então eles falam que o Rox quis se tornar o rei do mundo, mas porque ele... E aí tem uma diferença também do inglês e português. Em inglês fala que ele tocou muitas das pedras que esse mundo desejaria deixar intocadas, né? Então, por causa disso, nenhuma informação sobre os Rox permaneceu intacta. E que apenas o que quer que esteja aí nas memórias dos poucos marinheiros que ainda sobrevivem daquela geração, como ele propriamente diz. Por isso ele vai passando essa informação pro pessoal que está lá na reunião. Ainda assim, em português ele menciona que o Rox ele mexeu com muitos tabus desse mundo, né? A gente sabe que fica implícito o que são esses tabus. Século perdido, os poneglyphs, até a própria sentença que foi utilizada em inglês, né? As pedras que esse mundo prefere deixar intocadas, né? Me parece até uma referência aos próprios poneglyphs. Então ele provavelmente deve ter obtido muita informação que a Marinha quer obter, quer deixar escondida, inclusive principalmente sobre o século perdido. Aí a gente fica mais instigado ainda para saber o que é, né? O que é que a Marinha quer tanto esconder a tanto custo, né? A todo custo, a ponto de apagar uma ilha do mapa, assim como aconteceu lá com Ohara, né? Praticamente apagaram Ohara do mapa. Então, seguindo, né? Eles falam que passado ou não, o fato é que teve algum, né? Um homem que conseguiu juntar os Yonkous, ainda mais Big Mom e Kaido, né, que sempre tiveram essas desavenças, provavelmente até desde essa época. E aí o Sengoku acrescenta que ele foi o primeiro e talvez o maior inimigo do Roger, ou rival, né, do Roger. Ele nunca foi chamado ele menciona que ele nunca foi chamado por outro nome que não Capitão Rox, mas que o nome dele completo era Rox D. Zebex, ou seja, ele fala que, por mais que ele não esteja mais nesse mundo, sugerindo que ele já está morto, o Rox em si já esteja morto, ele foi um daqueles piratas que de tempos em tempos aparecem carregando o sobrenome dos D, né? Sem dar maiores detalhes sobre isso. Enquanto ele menciona que enquanto era verdade que a Big Mom e o Kaido fizeram parte da mesma tripulação, agora, hoje em dia, eles são muito mais fortes do que eles eram 38 anos atrás, onde ocorreu, né, o fim dos piratas Rox. E que se a aliança deles for de fato real, a pior tripulação pirata do mundo está para tomar forma, né? Então, assim, ainda seria bem pior do que os Rox, para você ter uma ideia. Que tinha além dos dois Barba Branca, Chique e outros, né? Assim como o próprio Rox. Então aí ele pede pro Branil, que é quem tá dando a palestra, né? Passar as recompensas, né, dos dois. O Branil acrescenta, e aí fica aguçando a nossa curiosidade, né, que as recompensas individuais estão sendo atualizadas, né, dos Chichibukais, né, estão precisando ser recalculadas, né. Então, que de qualquer forma ele vai passar pelos números dos caras. Primeiramente o Blackbird, né, o Barba Negra, que tem mais ou menos um ano que ele adquiriu o status de Yonkou, desde o incidente que ele invadiu a prisão de Impel Down e libertou lá vários prisioneiros, recrutou vários deles, né? Praticamente como Bug. Ele então vem expandindo a sua influência de um ritmo assustador de lá pra cá, que apesar de ser o mais novo, ele ainda tem
um poder suficiente para preencher o vácuo que foi deixado pelo Barba Branca, né? O vazio que foi deixado pelo Barba Branca. Particularmente eu acho que talvez só porque o Barba Branca ele era mais pacífico, né? E o Barba Negra, embora ele tá mais na dele, ele tá pelas sombras ali, expandindo a sua influência e, né, rapidamente obtendo poderio pirata, militar, etc. Então, qual que é a recompensa do Marshal de Teach? Como a gente já sabe, 2.247.600.000 berries, né? É uma recompensa um tanto grande. O próprio Luffy, que está sendo considerado o quinto imperador, está com 1,5 bilhão ainda, bem abaixo. Não tão abaixo assim, mas em termos do gap, né, da diferença de recompensa que tem entre ele e os outros imperadores, é abaixo, né, bem abaixo. Então, em seguida, o homem que vem se chamado de Yonkou por 6 anos, né, o mais novo dos 4 antigos, né, fora o Barba Negra, e que tem na sua tripulação Ben Beckman, Lucky Who e a Sop, e os executivos dele, cada um com a sua própria fama individual. E que ele fala que a sua tripulação tem as recompensas dos tripulantes são bem balanceadas, né? Todos ali praticamente no mesmo patamar, pouca coisa abaixo do próprio, né? Então são os piratas do Ruivo. Eles falam que é a tripulação mais inexorável, eles falam, né? Mais difícil, mais balanceada, mais sólida de todos os 4, né? É o Ruivo, Shanks. Então ele está com 48.900.000 berries. Começando aí, acho que o jogo foguetório se desconsidere. Vai ter um pouquinho de barulho agora por causa disso mesmo. Então, em seguida, né, a Big Mom, que é Natural Born Destroyer, como diria lá o Matheus, um monstro, né, de nascença que destruiu praticamente um vilarejo de gigantes quando tinha 5 anos. A capitã do bando dos piratas Big Mom, Charlotte Lin, com 4.388.000.000 de berries, né? A gente observa também que a Big Mom ela foi uma das poucas que fundou um território dela mesma, né? Totland. Ela realmente absorveu aquele território, embora o Barba Negra esteja lá na Beehive, né? Na colmeia, a Ilha dos Piratas. Provavelmente ele ainda não tem o mesmo impacto, o mesmo peso, até porque a gente vê que nós temos praticamente o dobro de recompensa para Big Mom. E nós temos aí em seguida o Kaido, né? O líder do pirata das 100 feras. O Kaido das 100 feras com 4.611.100.000 berries. Cara, eu fico vendo essas recompensas e eu fico lembrando da época que o Luffy tinha 30.000 berries de recompensa. 30 milhões, na verdade, né? De berries. Primeira recompensa dele. O que é 30 milhões, né? Perto disso aí. Você vê que os caras são monstros mesmo. E o Luffy, ele naquela época ele já era notável no East Blue. Mas o East Blue era o mais fraco dos mares, por isso a recompensa dele foi dada como baixa. O pessoal já tá, né? Tá começando a ficar difícil de engolir as recompensas pessoais. E ainda no futuro eles falam que, como não vai ter mais o Shichibukai para poder mandar para enfrentar os Yonkou, então que eles vão ter que dar um jeito, né? E que eles mencionam que se foi o movimento correto ou não, eles não sabem, mas que tudo isso vai ficar decidido pelo Special Science Group, SSG, Special Science Group, que é o grupo especial de ciência do quartel-general da Marinha, provavelmente liderado por ninguém menos que o próprio Dr. Vegapunk, quem a gente ainda não viu a aparição até hoje, né? Deve aparecer provavelmente no próximo Entre Arcos ou no final do arco de Wano, de qualquer forma, quando for apresentada essa divisão de ciência. Eles ainda mencionam, né, as recompensas mais altas que já existiram na face do mundo de One Piece. O capitão dos Piratas Barba Branca, Edward Newgate, ele tinha recompensa absurda aí de 5 bilhões e 46 milhões de berries. E ainda depois ele ainda tem o prazer de ver a recompensa do Roger. Gold Roger, o rei dos piratas, tinha recompensa de 5 bilhões 564 milhões e 800 mil berries. A gente assim, não tem, né? A gente ficou achando que a recompensa do Luffy estava alta demais e tal, até que os feitos dele são bem perigosos para a marinha, a forma com que ele está perturbando o balanço do mundo.
A gente fala que a recompensa dele é alta, mas quem é ele na fila do pão, né? Não? Quem tem imperador é o Corva, né? Apesar que eu acho que também de todos os piratas, provavelmente ele deve ser o que está mais perto, né? Dos imperadores atualmente. Mas ele ainda não está no nível, não, ainda está bem abaixo. E a gente tem a informação ainda que, apesar de que ninguém conseguiu passar a recompensa do Barba Branca ou do Roger na história, se a Big Mom e o Kaido se juntarem, as recompensas totais eles vão sim ultrapassar dos dois. Isso é pra gente lembrar que, por mais que o Kaido e a Big Mom estivessem unidos com o objetivo comum de derrotar o Luffy também, o Luffy é um pozinho lá pra eles. Isso não é motivo suficiente pra eles juntarem, né? Provavelmente eles devem ter outros objetivos. Eles devem realmente estar juntando para poder obter os poneglifos restantes, cada um com seus poneglifos, e conseguirem obter as armas ou até mesmo poderiam necessário para chegar até Laftel e se tornarem juntos reis dos piratas, dominando assim o mundo com o tesouro do One Piece, né? Imagino que seja esse o objetivo deles. E depois, no final das contas, eles podem decidir na porrada quem é que vai dominar tudo. Então, assim, a gente pega leve com essa situação que aconteceu no final do arco, né, de Wano, do ato 2, deles terem unido e tal, pá, mas, poxa, agora a gente vê com mais clareza que é um absurdo essa união desses dois aí. Quem é o Luffy para poder conseguir enfrentar eles? Eu acho que o que vai acontecer é que eles vão acabar causando uma guerra lá em Wano e vai chegar mais aliados para ajudar o Luffy e a galera da aliança, né, dos rebeldes, e essa guerra vai acabar evoluindo para uma guerra maior ainda, cara. O que eu imagino que vai acontecer é isso. Agora, certeza a gente não tem, né? O Oda adora surpreender a gente, então a gente vai ter que esperar para ver. Então, eles mencionam que, né, o que está para acontecer, eles questionam, né, o que exatamente está para acontecer, né, no país de Wano, né, que não é aliado do governo mundial. O Sakazuki chega na hora, né, e menciona que para deixar o Wano, que eles não têm o poder o bastante para dividir os dois, né. E aí o Sengoku ainda acrescenta que ele não tem intenção de se envolver, que ele só estava esclarecendo, né, os marinheiros, que apesar de qualquer coisa, né, os piratas eles têm as relações deles também, né, razões para os seus próximos movimentos, eles não, e que sem entender o passado, né, o futuro vai permanecer completamente nas trevas. Pelo menos assim, eu vejo que o objetivo do Sengoku ao esclarecer isso para os piratas, para os marinheiros mais novos, é justamente para que eles entendam, né, que pode estar acontecendo alguma coisa ali a mais, né. Ele ainda solta no finalzinho a frase de que, pensando bem, né, tanto o Barba Branca quanto o Roger, até mesmo o Shanks, né, gostavam bastante de um certo pirata de Wano, né. E o Sakazuki fala, eu presumo que você está se referindo ao Kozuki Oden, né, que alguma vez foi capitão de um dos navios Barba Branca, mas que mais tarde o Roger acabou recrutando ele para fazer sua última jornada, né, de Rei dos Piratas. E aí como é que se diz? Acho que o próprio Sakazuki fala, né? O Sakazuki na verdade não, acho que foi o próprio Sengoku que fala. Eu não acredito que o Oden tenha a ver com esses desenvolvimentos recentes, né? Esses acontecimentos recentes, mas que ele se questiona, né? Por que tantos indivíduos poderosos estão diretamente conectados com o Wano, né? E que ele, por exemplo, não acredita que isso é uma coincidência, né? Então ele jogou aí o branco para poder instigar mesmo o pessoal a investigar. Como a gente já sabe, a Sword está lá em Wano com o Drake, então a Marinha já está sabendo de tudo, e provavelmente os oficiais do alto escalão já sabem desses detalhes, né? Até provavelmente o próprio Sengoku já deve saber de tudo que está acontecendo lá. Enfim, né? Por mais que ele é o ex-almirante de frota, ele ainda tem uma grande influência lá dentro, né? Imagino. Então, com isso a gente encerra o capítulo e com a cabeça explodindo, né? Porque com isso a gente sabe que o Shanks ele não era Yonkou ainda quando o Luffy, né, aconteceu tudo aquilo lá quando eles eram mais novos, mas provavelmente já era muito forte e provavelmente foi expandindo mesmo os feitos de seus piratas que ele conseguiu chegar ao status de Yonkou.
A gente não sabe exatamente o que está por trás desse status de Yonkou do Shanks, se é só isso, se não é. Mas a gente imagina que seja só isso sim, né? E aí, o que vocês acham, galera? O que vocês acham que tá por vir? Eu imagino que finalizando tudo isso aí, ou a gente vai ter mais um capítulo apenas dos entrearcos, ou a gente vai começar o ato 3 de Wano já no próximo capítulo, porque isso já foi fanservice demais, vamos falar assim, né? O pessoal os fãs de One Piece já devem estar muito satisfeitos com tudo isso que aconteceu aqui agora, e o resto, desenvolver a história para poder ver o que vai acontecer. Eu nem tenho muitas teorias sobre isso, não. Acho que isso foi mais informações mesmo, e vai ser mais esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Enfim, o que vocês acharam do capítulo? Comentem aí embaixo nos comentários, deem like no vídeo se gostaram. Um pouquinho tardio, mas a gente vai estar sempre trazendo, independente disso. E aí, até uma próxima, se Deus quiser. Falou!